No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que de fato vai te enriquecer e fazer você alcançar a liberdade financeira, o famoso Yield on Cost. Então vou te mostrar o que é na prática e também quais estratégias seguir para conseguir ter um Yield on Cost maior. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então, para quem não sabe como que funciona o fenômeno do Yield on Cost, que faz você ter um dividendo muito maior. Basicamente, o yield seria pagamento ou dividendo em inglês e cost seria custo, então dividendo sobre custo. Então, se você pegar, por exemplo, quem comprou o Banco do Brasil lá no mês 1 de 2022, pagou por volta de R$ 14,45, sendo que o dividendo pago em 2023 foi R$ 2,27. Então, pegando 2,27 dividindo por 14,45, chegaríamos num dividendo de 15,7%. Porém, o site está mostrando que 2023 foi pago 8,2%, porque na verdade o custo estava mais caro naquela época. Então, basicamente consiste nisso. Você compra uma boa empresa, ela aumenta o dividendo por N fatores, veremos alguns fatores que fazem a empresa aumentar o dividendo, e alguns motivos que fazem a empresa aumentar o dividendo sobre o custo de aquisição seria basicamente o crescimento nos lucros. Então, se você pega, por exemplo, o Banco do Brasil em 2016, ele teve um lucro de 8,6 bilhões de reais, sendo que naquela época ele estava custando por volta de 14 reais, e hoje ele está com a projeção para lucrar mais de 37 bilhões em 2024. Então, quem comprou naquela época por 14 reais, mesmo que acabou pagando caro, o banco ainda assim te proporcionou um Yield on Cost maior porque ele foi crescendo lucros. Então podemos dizer que o dividendo vai acompanhando e crescendo junto com a inflação, com o aumento de preço no longo prazo. Claro que em um ano ou outro pode ter quedas, normal de empresas oscilarem. E também o que fazem essas empresas pagarem um Yield on Cost maior? Basicamente os seus múltiplos de precificação, ou seja, hoje o Banco do Brasil é negociado a 4,7 vezes o seu lucro. Isso, claro, se ele distribuísse 100% do que lucrasse, você em menos de 5 anos iria recuperar tudo que investiu. Em 2016 o banco estava custando 9,29 vezes o seu lucro. Então não é que o banco tenha aumentado tanto seus dividendos. Claro que o lucro cresceu, mas é que ele está negociado a quase metade do lucro daquela época. O seu múltiplo de hoje é muito mais barato. Ele chegou a ser negociado em 2018 a 10 vezes o seu lucro, hoje está em 4,77, ou seja, 2 vezes menos, e o lucro é bem maior. Claro que a cotação é proporcional, então naquela época ele custava um valor, hoje custa outro, porém proporcionalmente na questão do lucro, ele é negociado com 50% de desconto. Outro ponto que faz você ter um Yield on Cost maior é escolher empresas com um bom crescimento de lucros, ou seja, o CAGR acumulado. Se pegarmos o lucro do Banco do Brasil em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e o projetado agora em 2024, o banco teve um crescimento médio de lucros em 5 anos de 12%. Então você comprou o Banco do Brasil em 2019, mesmo caro, e hoje teria um yield maior. Claro que em 2019 ele estava negociado a muitas vezes o seu lucro. 2020 ele acabou despencando por causa da pandemia e o banco continuou crescendo lucros, o que faz o seu preço ficar lá para trás comparado ao lucro de hoje. Claro que o ideal é você projetar o futuro e não ficar preso no preço passado que você comprou. Agora vamos pegar uma empresa que as pessoas falam que não paga um bom dividendo. Olha como que o Yield on Cost está alto. A WEG está pagando um dividendo de 1,83%. Mas o que acontece? É que o seu PL, ou seja, ela está negociada a 27 vezes o seu lucro. Então não é que ela não pague um bom dividendo, é que o mercado está disposto a pagar muitas vezes o seu lucro. Mas quem comprou lá em 2014 a 5,38, a WEG pagou em 2023 61 centavos de dividendos e em 2024 já foi 36 centavos. Então vamos estipular em torno de 70 centavos este ano, porque é uma empresa que vem crescendo todos os anos. Então 70 centavos para quem comprou a 5,38, a pessoa teria um Yield on Cost hoje de 13% comparado naquela época. Então o Yield on Cost é alto, porém no preço de hoje, como ela está negociada muitas vezes o seu lucro, acaba que não fica um dividendo tão alto. Mas em compensação, ela é uma empresa que cresce quase 30% ao ano em média. Então é por isso que o mercado paga quase 30 vezes o seu lucro também. Agora tem outro ponto que aumenta os dividendos das empresas e faz a total diferença, é o payout. Então vamos pegar, por exemplo, o Banco do Brasil, que já definiu que para 2024 seria 45% de payout.
Então, de tudo que o banco lucra, 45% vai para quem é acionista em forma de dividendos. E o lucro projetado para este ano é em torno de 37,5 bilhões. O que acontece? Hoje o payout está em 45%, então você multiplicando por 0,45 e dividindo pelo total de ações que tem no mercado, chegaria num dividendo de 2,94. Então daria um yield on cost aproximadamente de 10,69%. Porém, se em 2025 o banco ainda tiver um leve crescimento nos lucros de 38,5 bilhões, que não é um crescimento muito alto, na verdade é um crescimento bem pé no chão, porém ele aumentar o seu payout para 50%, o que já indicou que possivelmente irá aumentar, o banco irá pagar um dividendo de 3,35 por ação, dividido por 27,54, daria um dividendo de 12,19, 1,5% a mais, isso quem comprar no preço de hoje. Se, por exemplo, no ano que vem a cotação acabar subindo porque o mercado viu que o banco continuou crescendo e entregou um dividendo maior, quem comprou na cotação de hoje vai ter um yield on cost maior. Agora outro ponto é como que você consegue aumentar o seu yield on cost. Basicamente, tem diversas formas. A primeira é escolher empresas que já são lucrativas e têm boas perspectivas pela frente. Porque hoje em 2024 o lucro é X, porém daqui 5 anos, daqui 10 anos, o lucro vai ser bem maior porque as empresas repassam a inflação ao aumento de preço nos seus produtos e serviços. Também tem o crescimento orgânico, o crescimento da própria empresa adquirindo mais participação de mercado, crescendo em vários segmentos de atuação, tem crescimento inorgânico com fusões, aquisições e também, claro, crescimento através de dívidas, porque empresas pegam dívidas abaixo do seu ROIC, ou seja, rentabilidade do capital, e digamos que o ROIC da empresa é 12%, o custo da dívida é 10%, então teoricamente a empresa estaria crescendo 2% ao ano, porque dívida geralmente vira capital, as empresas usam para investimentos e a empresa tem um crescimento através da dívida. Mas a Sanepar e diversas outras empresas de utilidades públicas têm crescimentos através do reajuste das suas operações. Por exemplo, reajustes tarifários de 2,9% agora em maio, 8,2% em maio de 2023, outro reajuste em maio de 2022 de 5%. Isso, claro, geralmente é atrelado a índices inflacionários. Se a inflação acaba disparando, geralmente esses reajustes são maiores também, então tem um crescimento nos lucros, logo crescimento nos dividendos. Então, boas empresas que crescem em lucros e já são boas empresas há 20, 30 anos, a tendência é que o seu yield on cost daqui 5, 10 anos depois que começou a investir seja muito alto. Já que se você pegar o lucro da Sanepar desde 2010, vem crescendo todos os anos. Claro que teve uma queda em 2020, motivos óbvios da pandemia, mas no longo prazo saiu de um lucro de 135 milhões para atualmente 1,5 bilhão. Então empresas redondinhas, boas empresas tendem a continuar crescendo lucros e assim você consegue um yield on cost que acaba crescendo cada vez mais no longo prazo. Por exemplo, em 2016, quem aproveitou a oportunidade comprou o Sanepar por volta de R$ 1,99 até R$ 1,10. E em 2023 ela pagou um dividendo de 31 centavos, dividido por R$ 1 lá em 2015. Então hoje a pessoa teria um yield on cost de 31% comparado ao que investiu naquela época. Isso geralmente se repete na grande parte das empresas previdenciárias que são boas empresas. Cresce bastante os lucros e aquele seu aporte no passado rende muito. O exemplo do Barsi, que comprou o Banco do Brasil a 60 centavos e Klabin também por volta de 20 centavos. Só que não se engane, geralmente empresas de commodities, o yield on cost é mais alto quando a commodity está em alta. Por exemplo, a Vale. Hoje a commodity está em baixa, o que acontece? O seu preço praticado também fica baixo. Claro que tem outros fatores, mas no geral esse é o principal fator que impacta empresas de commodities. E geralmente quando a commodity está em baixa, aí o dividendo cai. Em 2021 tivemos um recorde na commodity, ela pagou um dividendo também recorde. Então o que as pessoas fazem para colher um bom dividendo em empresas de commodities? Primeiramente, quando o dividendo está nas máximas históricas, a cotação também e a commodity que a empresa vende também, é sinal que você não tem margem de segurança, você estará comprando na máxima. E se o resultado começar a cair junto com a commodity, o dividendo também cai e o seu yield on cost vai cair bastante. Outro ponto é que geralmente, quando as empresas de commodities estão em baixa, o seu PL aumenta porque o lucro cai mais do que a cotação, porque o mercado sabe que são empresas cíclicas e não derruba a cotação na mesma forma, porque não é culpa da empresa, é simplesmente por causa da commodity. Então em 2023 o seu PL da Vale estava em 8 vezes,
Aí em 2021 estava em 2,9 vezes, então ela estava negociada a menos de 3 vezes o seu lucro porque a commodity estava nas alturas. Então geralmente em ações de commodity o PL é o indicador inverso. Quando está alto é porque geralmente a commodity caiu e a cotação caiu também, então a empresa, entre aspas, abre margem. Tanto é que se você pegar no começo de 2020/2021, o minério de ferro disparou para $214 a tonelada. Acabou caindo bastante em 2022, começo de 2023 e agora deu uma recuperada. Claro que não está no mesmo patamar e ainda é o patamar baixo comparado ao topo. E se você pegar 2018, quando estava no patamar muito baixo, o minério de ferro estava $64 a tonelada. Sendo que em 2018 a Vale foi negociada a 9 vezes o seu lucro, então condizente com o que estava acontecendo com o minério de ferro. Mesma coisa de hoje, o minério de ferro, claro que não está no mesmo patamar de 2018, porque também tem um crescimento de preços naturais por causa da inflação, vai reajustando por mais que seja uma commodity, mas digamos que em questão de preço sobre lucro está na mesma proporção. Porém, em 2018, a Vale era negociada por volta de R$ 42,00, 38, 45. Vamos pegar um preço médio de R$ 42,00. Aí em 2021 a Vale pagou R$ 14,65 de dividendos, dividido por 42 de cotação, você teria um yield on cost de 34,8%. Então vocês viram que cada empresa tem sua característica para obter um bom yield on cost. Empresas de commodities, geralmente, quando a commodity está em baixa, um PL mais elevado. No futuro, quando a commodity disparar novamente, a empresa tiver um preço praticado melhor, margens melhores por causa do preço praticado, você colhe também um alto dividendo. Então são empresas cíclicas. E agora outro ponto é que geralmente as empresas menores têm um potencial de crescimento maior de lucros, de expansão por causa do seu fator tamanho, então acabam proporcionando um yield on cost muito mais explosivo no longo prazo. Se você pegar, por exemplo, indústrias home, por mais que é uma empresa um pouco volátil, porque depende da confiança do empresário industrial, lá em 2016 chegou a ser negociada a 70 centavos, mas vamos pegar lá em 2014, estava por volta de 2,80. Aí em 2020, quando teve um ótimo ano, pagou 2,40. Então se você comprou por 2,80, quase recebeu 100% de dividendo no único ano. Quase todo o valor que você investiu em 2014 retornou num único ano em 2020. Isso se deve porque em 2016 a empresa deu prejuízo, então a cotação ficou bem penalizada e olha como que ela cresceu lucros. Saiu de, por exemplo, em 2015 de 7,3 milhões para 216 milhões. Eu não gosto de pegar a Unipar por ser muito clichê e um ponto fora da curva, mas não tem como deixar de falar. O Barça se enriqueceu muito com ela, acabou ficando ainda mais rico. Ele investiu por volta de 80 a 100 milhões e se transformaram no longo prazo em 2 bilhões. Porque há 10 anos atrás, em 2014, ela custava 1,10. Então basicamente hoje teria 49 vezes de valorização, fora que chegou a custar mais de R$ 100 em 2022, então mais de 100 vezes só de valorização. E 2021 pagou um dividendo de R$ 15,44. Quem comprou a R$1 retornou 15 vezes o valor que você investiu no único ano. Claro que é um ponto fora da curva, provavelmente você não irá acertar uma empresa desta. Claro que é possível, mas não é provável. Mas de qualquer forma, quem está investindo, escolhendo boas empresas, está suscetível a isso. Para termos noção, a empresa teve uma receita em 2014 de 776 milhões e um lucro líquido de 65 milhões. Aí em 2021, quando teve a alta na sua commodity, e claro, a empresa foi crescendo em todo esse tempo também, chegou numa receita de 6,29 bilhões e um lucro de 2 bilhões de reais. Então saiu de um lucro de 65 milhões para 2 bilhões. A cotação acompanhou o lucro, não foi algo fora da curva. Então, no geral, quando você investe em boas empresas pequenas, a tendência é que você consiga uma explosão na sua carteira, seja em valorização e o yield on cost. Mas claro que o risco também é maior, mas até mesmo grandes investidores arriscam em empresas pequenas, contando que sejam boas empresas, claro, com fundamentos, porque o potencial de valorização é muito maior e pode te alavancar. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.